A graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o Nilson Pereira, você está no Queirox, que o Evangelho de Cristo vive em cada um de nós, amém? Meus queridos, eu vou deixar uma reflexão aqui hoje, se encontra em Tito, capítulo 1. Lembramos, novamente, que a gente usa a nova versão internacional, né, a NVI, porque ela é uma versão de fácil acesso a todos e também porque ela é considerada uma boa tradução das Escrituras, amém? Vamos ler aqui do verso 4 em diante. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu os instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Meus irmãos, você pode estar assistindo esse vídeo aí e está pensando, essa palavra não é para mim, afinal de contas eu não me vejo um vocacionado para o ministério pastoral ou algo do tipo. Porém, você está errado. Você está numa zona de conforto e a intenção aqui do Espírito Santo hoje é tirar você, meu irmão, minha irmã, dessa zona de conforto, essa cadeira confortável que você está enquanto assiste esse vídeo. Tito, ela é uma das cartas pastorais, né? As cartas pastorais do apóstolo Paulo, junto com 1ª e 2ª Timóteo e Filemão também. E o primeiro capítulo de Tito é muito parecido com 1 Timóteo 3, que é um dos textos mais importantes da minha vida, está gravado aqui, né? E é fundamental para todo cristão que quer ser maduro na fé. Eu não estou falando apenas com aqueles que têm a vocação pastoral, né? A Bíblia vai chamar essa figura de líder eclesiástico de presbítero, de bispo, de pastor, mas é tudo a mesma figura, é o líder da igreja, os líderes da igreja, né? Como o nosso modelo presbiteriano diz, que eu considero aí o mais equilibrado de todos, porque o líder cristão, ele é diferente do líder do mundo, né? Enquanto o líder em ambiente secular, primeiro, a óbvia alusão, ele precisa ser servido, né? No nosso, não. Líder eclesiástico, líder cristão, bíblico, é o que mais serve. E outro contexto é que o líder cristão não tem nenhuma diferença dos outros cristãos, a não ser pelo fato da posição que ele ocupa. Então, quando Deus usa Paulo para descrever para a gente como um líder cristão deve se comportar, ele está falando com todos os discípulos de Jesus. O líder cristão é um modelo a ser seguido pelos outros. Numa comunidade de imitadores de Jesus, o líder cristão é aquele que imita mais o Senhor. Ou seja, quando você está imitando o seu líder cristão, que é de fato bíblico, você está imitando a Jesus, que é a grande missão da sua vida. Não tem como fugir. A única diferença aí, talvez, né, seja o fato do líder cristão ter de ser apto a ensinar. Ele tem que ensinar o Evangelho, né? Dentro daquele contexto de Efésios 4:11, por isso que nós reformados cremos que pastores e mestres é o mesmo ministério ali, porque o líder cristão ele precisa ser apto ao ensino, ele precisa ensinar, querendo ou não ele tem que ensinar, porque é uma função dele. E talvez um membro de igreja não tenha essa exigência toda, mas todo o resto que está ali pedindo para que o líder cristão tenha de conduta é o que o cristão tem que seguir por ser cristão, por ser um imitador de Jesus. Jesus, ele vai nos ensinar aqui
uma grande lição. O final desse texto que eu li fala de pessoas que ensinam falsas doutrinas e destroem famílias inteiras. Meu irmão, a família é a célula da sociedade. As igrejas são compostas por famílias cristãs. O mundo, né, as nações começaram com famílias. Isso daí depende da crença que você tenha. Todo mundo é unânime nisso, historiadores, antropólogos e tudo mais. Quando você corrompe famílias, você corrompe todo o resto da sociedade. Independente se você é cristão ou não, se você crê nas escrituras ou não. Então, Paulo está mostrando aqui que essa função de cristão maduro, afinal de contas, né, abrindo um parêntese aqui, as cartas pastorais não são só manuais para aqueles que, como eu, têm a vocação pastoral. As cartas pastorais são manuais de discipulado. Sempre fala aqui do Tradícia Videira, que é um livro muito importante mesmo, que foi lançado nos últimos tempos. E a Tradícia Videira tem a função de trazer de novo a mentalidade discipuladora à igreja, que é um princípio bíblico. O princípio do discipulado é o evangelho e o princípio da igreja é o discipulado. A igreja precisa ser uma comunidade discipuladora, onde um discipula o outro. Isso não é um papel do pastor, isso é uma mentira maldita do inferno que assola os nossos dias, de que o pastor é um sumo sacerdote. Ele não é. Nós cremos no sacerdócio universal dos santos. Todo cristão é um sacerdote. E quanto mais maduro ele é, mais responsabilidade em pregar o evangelho, ensinar para os mais imaturos, para os mais neófitos, ele tem. A igreja é a família de Cristo, a família de Deus. A figura do líder é só o irmão mais velho, que ensina os outros irmãos a serem mais velhos e assim cuidarem dos mais novos e assim por diante. A figura da igreja cristã é a comunidade discipuladora, onde o cristão mais maduro funciona como um pai para aqueles que têm problema de paternidade. A cristã mais madura funciona como uma mãe para quem tem problema de maternidade. O cristão jovem funciona como um irmão, uma irmã para aqueles que são solitários e por aí vai. A figura da igreja cristã é uma figura de completude, no sentido de que somos um corpo que se completa. O Evangelho de Cristo, né? Já disse em outros vídeos que o Evangelho é o que torna a Bíblia o objeto mais importante que existe. Ele é reconciliador, ele é restaurador. Não há vida que o Evangelho não tenha restaurado. Porque afinal está em Romanos 3, né? Todos nós pecamos, estávamos afastados de Deus. O Evangelho reconcilia para que a gente possa ser usado por Deus para ser aquela agulha que costura os remendos na vida de outros. E para isso precisamos ser cristãos maduros. Tito 1, 1 Timóteo 3, textos assim que falam do líder eclesiástico é para todo discípulo do Cristo bíblico. Todo. Meu irmão, você pode ter tido uma vida inteira no Evangelho, acostumado a ouvir o pastor pregar sermão de domingo a domingo e não está vivendo o Evangelho, meu querido. Você pode estar perdendo muitas oportunidades de ser usado por Deus para ser mentor. Todo cristão tem um chamado de mentorear. O líder eclesiástico, ele é o líder dos mentores, mas uma igreja saudável tem vários mentores cristãos bíblicos, discípulos do Cristo bíblico, que são maduros na fé, que vivem e entendem o Evangelho, que ensinem aqueles que são mais imaturos a viver e entender o Evangelho e se tornar mentores e mentorearem os mais novos e assim por diante. É uma corrente. Textos assim tem que nos confrontar. Como você tem andado? É isso que o Espírito Santo quer te perguntar hoje. Como você tem andado? Como tem sido a sua conduta? O que você tem frutificado? O fruto de Jesus diz que é como a gente deve julgar as árvores, os seus discípulos, todos no geral, tem a ver com aquilo que você tem gerado na vida de outras pessoas através do Evangelho. Como você tem andado, meu irmão? Você tem sido o quê? Que você quer ou aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus exige que você seja. Que a gente possa parar, refletir na nossa conduta e reorganizar a nossa vida. Que o Evangelho de Jesus nos guie para sermos aquilo que o Senhor quer de nós. Homens e mulheres cristãos bíblicos, maduros, que vivem o Evangelho e ajudam outros a viver o Evangelho. Imitadores do Senhor Jesus, que ensinam outros a imitá-lo e assim por diante. Cristão maduro é mentor. Mentores geram novos mentores e assim por diante. Isso é o Evangelho de Cristo.
o puro e simples Evangelho de Cristo. Amém? Deus abençoe.